E é hoje, 12h45, que o governo do estado de São Paulo vai anunciar se haverá ou não retomada presencial das aulas no estado de São Paulo. Nós temos aqui alguns indicadores que já foram colocados para os ouvintes do Jornal Gente, nas entrevistas que nós fizemos recentemente aqui, a respeito do momento que vive o estado de São Paulo e a possibilidade de que isso seja hoje decretado pelo governo, a volta das aulas presenciais. Bem, qual é a regra em vigor? Que 80% do estado de São Paulo esteja na zona amarela durante um prazo de 28 dias para que haja a possibilidade de volta às aulas em todo o estado de São Paulo. Esse era o plano inicial, a data inicial também prevista 8 de setembro, só que os números da pandemia vão avançando, as características de cada região também vão mudando e isso ainda não é uma certeza. Quais foram os dados colocados para a gente aqui nas últimas entrevistas que nós fizemos? Por exemplo, com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares. É claro que ele coloca que a decisão é uma decisão ligada à saúde pública. Porém, quando perguntamos para o secretário duas questões bem específicas. A primeira delas, secretário, há a possibilidade de que aulas na rede privada voltem antes da rede pública no estado de São Paulo? Ele respondeu o seguinte: não, queremos que volte tudo junto e é uma decisão ligada à saúde. Porém, se houver a autorização da saúde, a rede privada estiver preparada e a rede pública não estiver preparada, vamos ter que analisar a situação. Esse é um dado. Outro dado que foi colocado para a gente também aqui ontem pelo secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, indicando números da pandemia em São Paulo. O que ele diz é o seguinte, que a queda principal sentida na cidade de São Paulo se referiu ao número de internações causadas por Covid. Se no pico, em abril, havia uma solicitação de 350 leitos por dia na capital paulista para pacientes com Covid, hoje esse número está na faixa dos 30 pacientes por dia, numa redução de fato muito significativa. O secretário Rocieli Soares, secretário estadual da Educação, também nos disse o seguinte, que a ideia do governo de São Paulo é fazer com que a retomada das aulas seja feita de uma vez só em todas as regiões do estado de São Paulo, seguindo os critérios da saúde. E aí a gente vai ter que ver como o comitê se comporta em relação a isso. Aparentemente, não haveria nenhum tipo de obstáculo ligado a critérios de saúde para que a retomada presencial das aulas acontecesse em uma região e não em outra do estado de São Paulo. Acho que são muitas as possibilidades e a gente também vai ter que observar como o estado de São Paulo vai lidar com a pressão da APOESP, sindicato fortíssimo dos professores, que chegou a fazer carreata essa semana aqui, defendendo a não volta das aulas presenciais. Os professores dizem que não há condição de segurança para o retorno das aulas na rede pública e, é claro, é uma entidade muito forte, com muita pressão, muito organizada e que tem se manifestado contrária a essa possibilidade. É incrível, né? Porque a gente não vê nenhuma outra categoria fazendo passeata contra não retorno presencial. Por exemplo, ontem, bares e restaurantes voltaram ao trabalho à noite em São Paulo. Teve alguma carreata de garçom, de maître, cozinheiro, hostess, falando, não, a gente não quer voltar? Aí são também ali aquelas questões ligadas ao funcionalismo público no nosso país e a certeza maior de que é muito mais difícil que alguma coisa aconteça com eles em termos de estabilidade do que na rede privada. E é bom lembrar, que os professores seguem trabalhando. Ninguém está parado, seguem trabalhando. Mas muitas crianças, infelizmente, não estão tendo acesso às aulas virtuais que são ministradas pela rede pública. Esse é o caldeirão que se coloca agora e hoje, 12h45, o anúncio do governo do estado se haverá ou não retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo. Cláudio Humberto, direto de Brasília, com a visão de quem está em outro lugar do nosso país a respeito desse assunto, não é, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Olha, a gente tem observado aqui em Brasília um debate muito semelhante que se trava em São Paulo,
ao que se trava no Rio de Janeiro, e aqui e acolá, também aqui em Brasília, tanto quanto no Rio de Janeiro, a interferência indevida da justiça. Aqui, inclusive, até a Justiça do Trabalho se meteu nessa história, querendo dar palpite e querendo governar as decisões sobre a melhor forma de combater o coronavírus e também o melhor momento de retomada das aulas, né, tanto no setor público quanto no setor privado. Por que é que tem passeata de uma categoria contra o retorno? Eles são do setor público, Thaís. Eles são funcionários públicos. E aí no meio tem uma pelegada oportunista que acaba se aproveitando dessa situação e para manter ali, né, sempre o protagonismo e, é claro, exercitar a sua militância político-partidária. Infelizmente o Brasil continua submetido a esse tipo de coisa. Por que é que não tem passeata de professor da escola privada? Porque eles sabem que precisam retornar ao trabalho, as escolas privadas estão fechando. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a estimativa do governo, o governador disse a mim, é de fechamento de 90% das escolas particulares. 90%. E esse percentual coincide com basicamente o número de escolas particulares pequenas, com até uma centena de alunos. Essas são as que mais sofrem, né? E essa é uma alegação, esse é um componente fundamental nas decisões sobre retomada das aulas. Agora, aqui, como em qualquer lugar, São Paulo, Rio de Janeiro ou lugares menores, o que é fundamental é que os pais e as crianças, os pais tenham essa tranquilidade de que da alternativa. Ou seja, se os pais estão inseguros com relação a levar os seus filhos para a escola, que essas crianças tenham acesso pleno às aulas virtuais. Essa que é a questão, né? As aulas presenciais são desejáveis, são muito esperadas, mas tem gente que acha que não é momento mesmo, sinceramente. Pessoas que se preocupam com os filhos, e não apenas com eles, mas com a possibilidade que há de eles contraírem a doença nessa ida, na frequência às aulas e levar, por exemplo, para os avós, para os pais, etc. Essa preocupação é procedente, é legítima, é por isso que os governos precisam, e também as escolas particulares, precisam garantir aulas virtuais para todo mundo. Esse é o desafio, né, Cláudio Humberto, né? Porque aqueles alunos das escolas privadas, né? É claro que nada substitui os especialistas entrevistados aqui na Rádio Bandeirantes, as autoridades sempre afirmam que nada substitui o professor em sala de aula. Eu ia falar aqui o giz e a lousa, né? Mas aí ia ser muito desatualizado isso, porque hoje em dia a sala de aula é muito mais do que isso. Mas esse contato, né, na sala do professor presencial com os seus alunos não será substituído por aula online nenhuma. Mas é claro que dá para fazer adaptações, dá para tentar, de alguma forma, passar um conteúdo para essas crianças, para esses jovens durante esse período. Quem tem a sorte, né, de ter o ensino na escola privada e frequentar as instituições particulares de ensino no Brasil, está de alguma forma recebendo algum conteúdo, né? Algum conteúdo está sendo absorvido e isso é inegável. Agora, a atenção mesmo é em relação à distância que esses estudantes estão tendo daqueles que frequentam a escola pública, que não têm, às vezes, computador suficiente em casa para o número de alunos que precisam acompanhar essas aulas. A forma como eles estão recebendo esse material, né? Nós temos videoaulas aí que estão sendo transmitidas. Né, Pedro? A internet também, né, Thaís? Que é fundamental para essa conexão. E então, cara, muito cara, né, Cláudio? Com uma conexão estável assim para receber aula em vídeo, né? Não é qualquer conexão com a internet que suporta essa demanda. Então, o fato é o seguinte, a gente precisa ter cautela nessa retomada. É a área mais sensível da retomada das atividades. Uma coisa é você permitir o comércio com protocolo, a loja recebendo ali um número limitado, né, de frequentadores, tem aquela fila na porta com o distanciamento. Uma coisa é você abrir restaurante, abrir bar com mesas espaçadas, todos adultos ali, né? De certa forma, em grande maioria comportados. A outra coisa é a escola, né? Que é um ambiente de muita proximidade, de atividades em grupo, né?
Também tenho essa dúvida, é claro, a gente está aqui, a gente está no ar, mas a gente tem família também, tem filho, tem sobrinho, se preocupa com as crianças, com as pessoas mais velhas, mas aí qual vai ser a solução, não é? Porque a vacina ainda é uma possibilidade remota, com data incerta, é claro, promissora, cada vez mais isso fica claro, mas não é uma certeza ainda, não é? Então até quando também a gente vai levar essa situação? É uma dúvida muito grande, aliás, até coloquei aqui no nosso Twitter, Pedro, essa pergunta, né? Se for permitida a volta da aula presencial em São Paulo, você vai mandar o seu filho à escola? Sim, não, e estou em dúvida. Acho que tem muita gente em dúvida, né? E se perguntando também, escuta, mas se está tudo voltando, se escritórios retomaram rotina, bares retomaram rotina, restaurantes, mas shoppings, a escola é diferente, comércio. Thaís. A escola é diferente, né? A escola é diferente. Mas a gente não consegue criar Você não consegue padrão? limitar um número de alunos numa escola. Como é que você vai limitar? Por que não? 25 alunos. Distribui. Você faz ali 10% por dia, 20% por dia. Acho que é possível criar uma condição. Então, 10% por dia. O aluno que não vai naquele dia, ele vai no outro. Manaus está fazendo isso. Manaus está fazendo o tal do esquema híbrido, né? Aliás, a gente foi, acho que a única capital que retomou aulas, né? A rede privada, a pública ainda não voltou. Eles têm feito isso com 20%, 30% das escolas, das crianças em classe e os 70% restantes em aula virtual. Os professores estão dizendo que estão trabalhando muito, em dobro, porque tem que atender ali uma demanda dobrada de fato. Agora, é um teste que está acontecendo aqui no nosso país. E a gente teve o retorno também em outros países das aulas presenciais com o distanciamento, máscara, álcool em gel. É difícil, mas é uma questão que a gente vai ter que em algum momento enfrentar, me parece. Sim, eu concordo com você. Agora, a escola é diferente do resto das atividades, né? Você limitar... Mas há protocolos seguros, Pedro, que podem Não ser sei não, viu, observados. Cláudio? Não sei. A gente viu isso em tantos países. Manaus é um negócio muito pequeno. Você pega São Paulo aqui, o número de estudantes que nós temos aqui em São Paulo, na rede pública de ensino, já é um problema. A normalidade aqui para você conseguir a atenção dos alunos, né? Essa escala. Como que vai ser feita essa escala? Como que as famílias vão ser informadas, né? No dia que a criança não puder ir para a escola. Quer dizer, são muitas as variáveis aqui que dá para entender essa cautela. Esse é o meu ponto aqui. Dá para entender a cautela das autoridades em relação a escolas, né? Em relação à volta, à retomada das atividades presenciais nas instituições. E tem coisas que não ajudam, né, Pedro? A Secretaria de Educação de São Paulo está pedindo aos pais que assinem um termo de compromisso ou de um termo de compromisso de não responsabilizar o Estado por eventual contágio dos seus filhos nas escolas, né? Isso isso não ajuda, né? Neste momento, de fato, não ajuda a diminuir a incerteza ou diminuir o temor que muitos pais têm de levar os seus filhos para a escola. Agora, é uma imposição da realidade. Eu acho que há muitos exemplos no Japão, na China, na Europa, de retomada das escolas, observando-se protocolo rígido, colocando aqueles, enfim, túneis, não é túneis, é uma espécie de portal para desinfecção das crianças quando elas chegam à escola, desinfectam os pés, né, com tapetes ou com spray de álcool, enfim, há diversos, sem contar o uso de máscara, distanciamento, etc. Há diversos protocolos usados com êxitos lá fora, que podem ser adotados no Brasil tranquilamente. É preciso ir atrás desses exemplos. Certamente as autoridades da Secretaria de Educação de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os estados, estão buscando esses exemplos, o melhor protocolo possível para oferecer a segurança possível neste momento, né? Porque segurança mesmo ninguém tem, né? Absolutamente ninguém tem. A gente observa essa insegurança em tempos de surto de gripes comuns, de varíola, como é que chama? Sarampo, não sei o quê. Imagina agora numa pandemia como essa que estamos vivendo. Agora, Thaís, experimenta estatizar bares e restaurantes. Aí vai ter passeata todo dia dos funcionários públicos que trabalhariam nesse setor. Os professores das escolas públicas, ou a pelegada que os controla, eles fazem isso, passeata, não querem voltar, porque afinal de contas eles têm estabilidade no emprego, não corre o menor risco de perder o emprego, nem tampouco o empregador corre o menor risco de fechar porque quebrou.
né, como acontece no setor privado, infelizmente. Olha, tem a enquete publicada aqui no Twitter da Rádio Bandeirantes. Se houver retorno das aulas presenciais em São Paulo, você vai mandar seu filho para a escola? Até agora, não, 67% dos ouvintes. Sim, 24%. Estou em dúvida, 9%. Você pode votar também no nosso Twitter. E tem muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes participando conosco aqui dessa discussão. 11 999 048756. Você manda sua mensagem aqui para nós para falar sobre essa questão da retomada das escolas, essa polêmica que está colocada não só em São Paulo, mas no Brasil todo, na fase em que já estamos na pandemia do coronavírus. Mensagens dos ouvintes chegando por aqui. Sabe o que aconteceu, Pedro? Caiu a internet. A internet? Acontece. Achei que era a conexão com o WhatsApp. Não acontece nas melhores famílias. Então, na sequência, aqui, o que os nossos ouvintes estão falando a respeito desse assunto? Aqui na Rádio Bandeirantes, o ouvinte tem vez e tem voz. Fala conosco pelo nosso WhatsApp 11 99904 8756. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Bradesco Prime. Invista com quem conhece você. Eu quero rentabilidade.